Senhoras e senhores senadores, queria aproveitar esse momento para fazer alguns registros que eu reputo importantes, sobretudo para o Estado do Piauí e a classe empresarial, o segmento empresarial, como também governamental. A semana próxima passada, senhor presidente, nós tivemos um grande evento de natureza econômica, empresarial, pública, que envolveu as classes produtoras, autoridades governamentais, com presença do governador do Estado, do prefeito municipal da capital, vários os prefeitos, deputados estaduais, federais, ou seja, para discutir no Fórum Piauí crise e oportunidades para o desenvolvimento. No momento de crise, no momento em que as empresas, muitas, atravessam dificuldades, outras fecham, o desemprego à luz de todos, enfim, os empresários se reuniram para discutir a crise e a saída delas. Tanto é que convidaram, eu tenho aqui a relação dos palestrantes que levantaram questões importantes, como o economista Raul Veloso, conhecido muito em nosso país, e de relevantes serviços prestados ao Estado brasileiro, às várias regiões, vários setores, em que o Raul Veloso, que também é especialista em finanças públicas, fez um retrato atual do Brasil, no que se refere, sobretudo, e ele se deteve durante a sua palestra, a questão previdenciária, sem se falar nas questões macroeconômicas do nosso país. Também o Raul Veloso teve a oportunidade de se reunir com a equipe do governador Wellington para não só opinar com relação de melhor às questões, sobretudo da Previdência do Estado do Piauí. Previdência que hoje, aliás, o ano passado, teve um déficit de mais de R$1 bilhão. Ou seja, para um Estado que tem um orçamento em torno de 12 bilhões de reais, um déficit só com a Previdência estadual de 1 bilhão, aliás, precisamente 1 bilhão e 54 milhões, segundo o governador, tende a aumentar neste ano. Então, a palestra do nosso Raul Veloso prendeu-se às questões mais voltadas para a previdência pública e a necessidade de uma reforma profunda para que o ajuste fiscal no Estado seja concretizado. De outra parte também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós tivemos a palestra do André Pessoa, um engenheiro agrônomo, formado aqui no estado de Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, que tratou da questão relacionada ao agronegócio no Brasil e as perspectivas já abertas no estado do Piauí, e especificamente nos nossos cerrados. Veja que esse ano o estado do Piauí chegou a produzir quase 4 milhões de toneladas de grãos, mas voltada especificamente para a produção de grãos de soja, que chegou a 2 milhões de toneladas, e de milho, 1 milhão e 300 toneladas, e 700 milhões também de culturas, como especialmente o feijão, a produção do algodão também, e o nosso André Pessoa fez uma análise profunda, mostrando, sobretudo, os mercados que se abrem, já estão abertos para o Brasil,
no que tange ao agronegócio. E, por último, senhor presidente, nós tivemos nesse evento, esse grande evento, diria mais empresarial, a palestra do também economista Cláudio Porto, presidente da Macroplan, que fez uma análise da questão da gestão pública, com ênfase na necessidade, como tem aqui o tema da palestra dele, reforma e reinvenção do Estado brasileiro. Um tema que desperta muito a minha atenção. Eu tenho debruçado sobre essa questão, não só relacionada ao Estado nacional, ao Estado brasileiro, à União, como, dentro da crise desse Estado, a crise federativa, que se agudiza cada dia que se passa, inviabilizando, inclusive, do meu modo de entender, a situação dos Estados-membros da Federação e dos municípios do nosso país. Quero, com isso, ao registrar a grandeza desse evento, Fórum Piauí, Crise e Oportunidades, me congratular com o grupo Cidade Verde, liderado pelo empresário Jesus Filho, grupo que não só tem a área da comunicação, com seu canal de televisão, o portal, o rádio, etc., mas também é um grupo que, na área empresarial, sobretudo na questão relacionada a concessionárias de automobilísticos, com mais de 4 empresas nessa área, eu queria ressaltar a importância da iniciativa na promoção desse grandioso evento. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria também de fazer o registro de uma viagem ou uma expedição que eu fiz ao semiárido do Piauí. Todos nós sabemos aqui, através de pronunciamentos de senadores da região Nordeste, especialmente do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco e nós outros do estado do Piauí, e até regiões secas também, vejam onde nós chegamos, do Maranhão, sem falar também nos estados de Alagoas e de Sergipe. Então, tive a oportunidade de visitar algumas barragens daquelas existentes no estado do Piauí, e eu citaria a barragem de Pio IX, com o nome de Cajazeiras, uma barragem que tem 24.700.000 metros cúbicos de capacidade, de volume máximo, mas hoje está sem 1 metro cúbico de água, o que isso traduz a gravidade do problema hídrico no nosso semiárido, não só do semiárido da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Bahia, mas o semiárido do Piauí. E essa barragem, senhor presidente, eu, ao longo dos meus 51 anos que tenho no Piauí, nunca a vi no estado que eu testemunhei na semana próxima passada, com consequências imprevisíveis, aliás, já sentidas pela população, sobretudo a população rural daquele município e das proximidades ao município de Pio IX, sendo que eu queria deixar registrado aqui, fruto de um relatório da ANA, da Agência Nacional de Águas, que esse açude se insere dentre 31 outros açudes, barragens no estado do Piauí em situação de risco. Ou seja, aquilo que a imprensa noticia há mais de 2 anos, aquele desastre em Mariana, segundo a ANA, a Agência Nacional de Águas, eu tenho dados aqui mais ou menos precisos, aliás, não trouxe comigo, aliás, está aqui, onde, senhor presidente, nós temos até, eu gostaria de me reportar de uma lei 12.334,
de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, essa barragem, a barragem Cajazeiras, de 24 milhões e 700 mil metros cúbicos, como também a barragem Barreiras, essa barragem no município de Fronteiras, com 52 milhões e 800 mil metros cúbicos, todas as duas barragens, com falhas estruturais que indicam risco de rompimento futuro. Quer dizer, isso é preocupante, porque não só essas duas barragens, que eu conheço há mais de 50 anos, correm risco futuros, quer dizer, de arrombamento, como mais outras 29 barragens, só no estado do Piauí. Então, senhor presidente, eu visitei inicialmente essas duas barragens em situação de risco, com projetos para a recuperação nas mãos, aliás, do DENOX, na direção geral em Fortaleza, como também na superintendência lá de Teresina, lá do estado do Piauí, que tem conhecimento desse fato, inclusive com projetos lá da direção dessa instituição regional. Inclusive, sobre isso, senhor presidente, eu até disse numa reunião lá em Teresina, em caso de um sinistro, que nós não queremos que isso aconteça, eu sou a primeira testemunha voluntária para dar o meu testemunho em qualquer processo que venha a ocorrer com relação a essas duas barragens, como mais 29 outras barragens públicas lá no estado do Piauí. Visando também, senhor presidente, dessa viagem que fizemos, mais outras 5 barragens que têm problemas de abastecimento de água para a região. Tivemos na barragem Bocaina, que é uma barragem de 106 milhões de metros cúbicos de água, que está apenas com estava com 13,21% de água. Uma outra barragem, que aliás, essa barragem de Bocaina abastece os municípios de Picos, a própria cidade de Bocaina e Sussuapara. Visitamos também, senhor presidente, a barragem Piaus. Essa barragem Piaus tem uma capacidade máxima de 104 milhões de metros cúbicos de água e só está com 3 milhões e meio, sendo que existe uma adutora que abastece algumas cidades, alguns municípios, mas especificamente a sede do município de São Julião, a cidade do mesmo nome, São Julião, Fronteiras, Pio Nono, Campo Grande e Vila Nova. O interior dessas regiões, senhor presidente, desses municípios, já estão sendo abastecidos através de carro-pipa. Em pleno século XXI, ainda está predominando no semiárido do Nordeste, sobretudo nessas épocas de grande seca, e a região atravessa 5 anos de seca, e são os carros-pipas que salvam as populações, sobretudo a população rural. Visitei também, senhor presidente, mais o açude Estreito, no município de Francisco Macedo. É uma barragem, um açude de 23 milhões e 800 mil metros cúbicos, também igual à barragem de Cajazeira, o açude Cajazeiras, que também esse está com 6,7% de água, ou seja, uma situação dramática, e que essa barragem, através de adutora, ela abastece essa barragem 2 cidades, inclusive a do mesmo nome, e a cidade de Padre Marcos. Visitei também, de outra parte, senhor presidente, 2 grandes barragens importantes pelo volume de água que elas detêm, numa região totalmente semiárida, diferentemente dessas barragens citadas anteriormente.
que é o Poço de Marruá, que fica no município de Patos, uma barragem de 293 milhões de volume máximo de água e que está, no presente momento, com 200 milhões de água. Um acúmulo de água que, no momento, não abastece nenhuma cidade. E há um projeto de iniciativa, hoje, do governador Wellington Dias, de levar a água dessa barragem para a cidade de Jaicosso. Mas lá nós temos um significativo volume de água, enquanto noutras áreas próximas não temos nenhuma, podemos dizer, barragem com nenhum metro cúbico de água, o caso da barragem de Cajazeiras, no município de Piunão. Visitei também, senhor presidente, a barragem Mesa de Pedra, que é uma barragem que fica em um rio muito importante na região valenciana, no rio Sambito, que essa barragem de 55 bilhões de metros cúbicos de água está praticamente com 96% de água acumulada. Uma grande barragem, um grande projeto, uma barragem vertedora, mas que aquela água armazenada não está sendo transposta o que deveria ser, ou integrar as barragens citadas aqui com volume baixíssimo de água, fazer uma integração de bacias ao exemplo que o estado do Ceará fez, ou seja, um estado muito mais carente em água do que o estado do Piauí, porque totalmente, com exceção da região litorânea, totalmente dentro do semiárido. Com esses registros, senhor presidente, eu queria mais uma vez chamar a atenção desta casa aqui do Senado com relação à questão da segurança hídrica para a região semiárida do Nordeste. E veja que eu me refiro aqui ao estado do Piauí, um estado que tem, digamos, um rio perene, o caso do rio Parnaíba, de um lado, e de outro, um estado que tem dois grandes aquíferos, menores apenas do que o aquífero do Rio Grande do Sul, que é, no momento também ocorre, o aquífero Guarani. Quer dizer, um estado que tem uma riqueza d'água do subsolo, riqueza d'água do subterrâneo, só o aquífero, Cabeça e Serra Grande. De outro lado, um rio, mas uma área significativa dentro do semiárido do estado. O que isso requer ações urgentes, com vistas a suprir quase 50% do território que padece desse problema de água, para a segurança hídrica dessa população. E na oportunidade, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, já que extrapolei o tempo que me é concedido, de apenas fazer dois registros. É que ontem nós tivemos o nosso projeto de lei do idosicídio, projeto que é de 2015 e que estava para ser votado já com parecer favorável do relator, que é o nosso senador José Maranhão, ex-governador da Paraíba. Tivemos aprovado o projeto do idosicídio. É um projeto importante, projeto que faz uma pequena, mas importante modificação do Código Penal brasileiro, que ainda de 1940, introduzindo em seu artigo 121 o crime de idosicídio, que é aquele cometido em pessoas com 60 ou mais anos de idade, inclusive tornando ou incluindo o crime de homicídio no rol dos crimes hediondos do nosso país, com um agravante: quando o crime for cometido
o que isso tem registro nas estatísticas, que é em torno de 70% for cometido por familiares, a pena é acrescida de 1/3, de 30% a 50%. Então, ontem nós tivemos aprovado em caráter terminativo esse projeto de nossa iniciativa, que será encaminhado regimentalmente à Câmara dos Deputados. Era esse, senhor presidente, o registro que nós tínhamos a fazer nessa oportunidade, em que agradeço a Vossa Excelência o tempo que nos foi concedido, que transpôs um pouco o limite regimental desta Casa. Obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, senador Eumano. Nada mais justo de conceder um pouco mais de tempo a Vossa Excelência, uma vez que pacientemente ouviu os antecessores senadores aí ultrapassarem o tempo, até mesmo cedeu seu espaço para outros senadores e vem aqui, como sempre, defendendo o seu estado do Piauí, essa nova fronteira agrícola, né, que o senhor coloca, de um lado temos o problema da seca, do outra região temos problema açudes, vertente de água, né? Então, são os momentos do clima do Brasil, né? Passando. Um minuto apenas, já que Vossa Excelência falou nessa abundância de água também, que nós nos reportamos aqui, dizer que temos um projeto já concebido por geólogos da Companhia Nacional de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, hoje Serviço Geológico do Brasil. Temos um projeto de uma adutora, que é exatamente levar água desse aquífero lá no Gurgueia, onde já existem 37 poços tubulares. Já falei sobre isso aqui na tribuna desta casa, mas por oportuno vou repetir novamente. Existem 37 poços tubulares perfurados na década de 80. Se fosse fazer hoje, se gastaria 100 milhões de reais, segundo cálculos superficiais feitos não só pelo DENOX, não só pela CPRM, como o próprio DENOX. Está lá os poços que foram feitos para irrigação, mas no projeto não andou e estão, não diria abandonados, mas estão inutilizados. Então, os geólogos da CPRM conceberam esse projeto de levar água desse rio, eu diria, rio subterrâneo do Vale do Gurgueia, para 51 municípios dessa região dos Cerrados piauienses, que eu me referi aqui, e resolver o problema, em definitivo, dessas populações, que nesses municípios está hoje em torno de quase 500 mil habitantes. Ou seja, é uma adutora da mais alta relevância, mas que nós abraçamos essa ideia, conseguimos agora com o governo, através do Ministério da Integração e da Codevasf, os recursos necessários para fazermos o estudo de viabilidade. Não é que vamos fazer, o governo vai fazer a adutora agora, não. Será feito inicialmente, acreditamos nesse projeto, mas será feito agora o estudo de viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental desta adutora. Então, eu queria só fazer esse registro, reiterar que nós estamos com o apoio do Ministério da Integração, da Codevasf e outros órgãos e instituições, e o próprio presidente da República nos assegurou os recursos necessários para esse estudo de viabilidade desta adutora, que nós acreditamos em sua viabilidade, mas temos que aguardar. Era só esse registro que eu não podia deixar de registrar dessa oportunidade. Agradeço mais uma vez a condescendência, aliás, a paciência de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, é um prazer ouvir Vossa